Um dia nós veremos ao nosso mestre, aleluia. Presbítero irmão Samuel, nesta oportunidade. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Em pé como estamos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos. O livro dos Salmos de número 113. O versículo de número 5 até o 9. Sou grato primeiramente ao teu, ao nosso Deus, por essa oportunidade que tem nos dado para estar aqui nesta noite. E também ao pastor dessa igreja, que me confiou essa oportunidade para estar falando a palavra do Senhor. Deus está no controle. O Deus que eu sirvo, que você serve, é um Deus imenso. Aleluia. Muito me alegrei ao ouvir essa irmã simples cantando, adorando a Deus, porque o Espírito Santo fala-me constantemente ao meu coração, que Deus vai levantar os que não são para que sejam, os que não sabem falar para que possa ter contato com Ele, para falar o que Ele quer falar. Aleluia. O Salmo de número 113, o versículo 5. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família, e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Querido Espírito Santo, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para adorar aquele que está sentado no trono, que reina para todos sempre. Eu te peço, Espírito Santo, prepara o coração de cada um dos Teus servos que estão aqui nesta noite, que vieram para prestar um culto de louvor e adoração, aleluia. Fala, Espírito Santo, para o louvor do nome do Pai, eu peço a Ti, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Aleluia. Quero aqui também parabenizar as queridas mamães nesse dia de hoje, porque eu tenho a minha mãe que fez 80 anos no mês de fevereiro, e está sã, com saúde. Uma mãe que pagou um preço alto, para hoje ter os seus 9 filhos na presença do Senhor. Um já partiu para a eternidade, 2 presbíteros, um diácono, todos servindo a Deus, por causa de uma mãe que se prostrou diante de um Deus vivo. Quantas mamães nós temos aqui nesta noite? Levante a sua mão. Agora abaixe as suas mãos, e agora eu quero perguntar para aquelas mães que têm mãe. Onde estão as mães que têm mães? Levante as suas mãos. Por essas mãos nós vemos quantas mães, avós nós temos. Aleluia. Tudo isso vem do Senhor. Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos é um texto profundo, porque ele começa por uma pergunta, no versículo 5. Quem é como o Senhor nosso Deus? Dizem que uma certa feita, uma criança perguntou para o seu pai que tamanho que era Deus. Ele procurou um meio de dar resposta para aquela criança, quando ele viu um ajato passando, e ele perguntou para aquela criança, ele estava vendo aquele ajato, sim, e qual é o tamanho daquele ajato? Aí ele fez uma menção com a sua mão, desse tamanho. E quando chegou no aeroporto, ele levou o seu filho, e foi ver ali, era um jato cargueiro, daquele bem enorme. Aí ele respondeu para o seu filho: filho, Deus é do tamanho
dependendo das nossas condições. Se nós estivermos longe, nós vamos ver que Deus é pequeno. Mas se nós aproximarmos de Deus, nós vamos ver que Deus é grande. E o salmista tinha essa experiência. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Aí vem no versículo 6. Que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Para mim e para você, se encurvar para ver o que está na terra, é simples, é lógico. E mesmo assim nós conseguimos ver uma certa dimensão e depois não conseguimos ver mais. Quando nós chegamos à praia do mar, nós olhamos o mar, nós vemos até uma distância, depois não vemos mais, porque o mar some diante dos nossos olhos. Mas o que o salmista está falando aqui, quem é como o Senhor nosso Deus, que se encurva para ver o que está nos céus. Isso quer dizer que ali está a terra, aqui está o primeiro céu, aqui está o segundo céu, e aqui está o terceiro céu, e Deus está acima dos céus. Até para ver o que está nos céus, Deus se encurva para ver, porque Ele é maior do que os céus. Deus é mais sublime do que os céus dos céus. O Deus em que eu e você servimos é o Deus dos deuses. Por isso houve uma pergunta aqui para o seu irmão Edevaldo: quantos deuses tem? Quantos deuses existem? Só um. Os outros são invenções, imaginações de homens. Mas o único e verdadeiro Deus é só um. É aquele que nós servimos e nós prestamos o nosso culto de louvor e adoração. Porque o ser humano, ele é um ser, foi feito um ser adorador para adorar. Nós temos conhecimento do nosso Deus, nós chegamos e prostramos diante do grande e poderoso Deus para o adorar. Mas aqueles que não têm esse conhecimento, eles se prostram diante de uma vaca, diante de uma imagem, e diante de uma coisa e de outra, porque o ser humano, ele é um ser adorador, ele tem que adorar. Mas o nosso Deus é único e verdadeiro, nós sabemos o que nós estamos adorando. E como nós vamos explicar um Deus dessa dimensão? Se o irmão quiser pôr aí, no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, e o versículo 6. Está escrito que Deus é o Pai da eternidade. Sendo Ele Pai da eternidade, Ele é antes da eternidade. A eternidade é um projeto de Deus. Ele que bolou e criou a eternidade. Deus não está limitado à eternidade. Ele é antes da eternidade. Para simplificar aqui para os irmãos, a eternidade para Deus é como esse templo, que foi construído para nós, os servos de Deus, se unir e adorar a Deus. Em outras palavras, para Deus a eternidade é como fosse esse templo aqui, e Ele não está limitado. Porque Ele é antes da eternidade. Ele é Deus. Ele é o alfa. Ele é o ômega. E Ele é o fim. Ele está na eternidade do passado. Ele está no presente. E Ele já está lá no futuro. Esse é o Deus que eu e você nós servimos. E que muitas das vezes nós sofremos por falta de conhecimento. E na batalha espiritual contra a incredulidade e contra nós mesmos. Porque a Bíblia também vai apontar um outro pai. Porque Deus tem uma filha chamada Eternidade. E o diabo também tem uma filha. Qual que é o nome da filha do diabo? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Está escrito que ele é o pai da mentira. E todos aqueles que proferem, se ajuntam à mentira e adotam como a filha, ele se torna não genro do diabo, mas se torna filho do diabo. Então numa batalha grande
Deus e o inimigo pelo ser humano. Mas nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor nos escolheu para estar aqui nesta noite. Aleluia! Quando chega no versículo 7, a Bíblia vai dizer que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Olha para onde Deus vai. Ele vai para o pó, para aqueles que não são, para aqueles que não são contabilizados, que não tem nome. Deus vai procurar aquele que está no monturo. Que serve? Para que serve aquilo que está no monturo? Para mais nada, para não ser queimado, enterrado ou desaparecer. É para este lugar que Deus vai. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Deus, que se encurvou para ver o que está nos céus e na terra, Deus olha para Raabe. Quem era Raabe? Uma mulher que habitava no antemuro de Jericó, uma prostituta. E porque Deus lá dos céus olha para uma prostituta, para alguém que está no pó, para alguém que está no monturo, para alguém que não tinha credibilidade, para alguém que não tinha moral, para alguém que não tinha nada, que servia como lixo, como monturo, que não prestava para nada. Mas Deus, com seu olhar eterno, olha para Raabe, e olha para dentro do coração de Raabe, e vai ver que o coração de Raabe, o corpo era para a prostituição, o corpo para o pecado. Mas quando Deus olha para Raabe, depois dela ouvir tudo que ela tinha ouvido a respeito do que ele fez no meio do seu povo, Deus vai enxergar no coração de Raabe um coração de uma adoradora. Deus vai levantar Raabe do monturo, do pó, para fazer assentar com os príncipes do seu povo. E ela casa com um dos príncipes de Salmão, que é Salmão, os príncipes de Judá. E ela entra na linhagem de Jesus Cristo. Isso que é Deus, que se encurva para ver o que está no céu e na terra, que do pó levanta, que tira do monturo, para fazer assentar-se com os príncipes do seu povo, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele está olhando para dentro do meu, do teu e do nosso coração. Ele conhece o seu pensamento, sonda e esquadrinha os rins. Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas. Ainda antes que houver uma palavra na minha natura, nossa boca, Ele sabe. Mas porque a Bíblia diz, então clama a mim. Como diz em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Romanos 10:10 está escrito, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca faz confissão. Quando Jesus pergunta algo para mim e para você, Ele quer saber, Ele quer que nós falamos, se abramos e falamos o que dá dentro de nós. O que queres que eu te faça, Bartimeu, que está no pó e no monturo? Ele diz, Senhor, eu quero ver. Então vê, a tua fé te salvou. Uma confissão é o que Deus quer. Aleluia. Mas aqui eu quero ser rápido em minhas palavras, quero resumir. E quero dizer o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo de número 23, o versículo 15. Quando Deus dá uma ordem para o seu povo. Porque o povo de Deus que saiu do Egito, que era escravo, que saiu de uma terra de bárbaros, que saiu de um lugar que era extremamente escravizado, que trabalhavam e que não tinha tempo para nada. Deus não deixou com que o seu povo saísse vazio. Porque no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 36, diz que ele saiu com uma grande riqueza, porque levou veste de gala, eles levaram prata, levaram ouro. Capítulo
12, versículo 36. Mas quando chega no livro do Êxodo, capítulo 23, o versículo de número 15, Deus vai pedir para o povo: ninguém apareça perante mim vazio. Ninguém apareça perante mim vazio. Nós, como povo de Deus, liberto do mundo do pecado, liberto da condenação, porque nós estávamos indo para o inferno, conforme diz em Hebreus capítulo 2, versículo 15: e livrasse todos que com medo da morte estavam sujeitos por toda a vida à servidão. Era o nosso caminho que nós estávamos indo, mas Jesus nos resgatou e trouxe para esse lugar. Ele nos fez assentar como príncipe do seu povo. Ele nos deu o direito de ser reis e sacerdotes, como está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Como rei nós falamos a palavra de Deus, que é fiel e verdadeira e que não volta atrás. Como sacerdote nós podemos oferecer sacrifício e jejum e adoração a Deus para a salvação daqueles que ainda não são salvos. Mas o que Deus pede de mim e pede de você nesta noite, como sempre pediu, é que ninguém apareça perante mim vazio. Então aqui nesta noite, nenhum de nós temos direito de chegar aqui de mãos vazias diante de Deus, porque Deus exige, Deus quer algo de nós, que nós apresentamos algo para Ele. E às vezes você pode perguntar: mas que algo, o que é isso que eu posso trazer e para apresentar a Deus? Se você der um glória a Deus, se você dizer aleluia, se você louvar ao Senhor Deus de todo o seu coração, se você adorar a Deus, se você dizimar, se você ofertar, se você contribuir para a obra do Senhor de um modo geral, você está trazendo algo para apresentar a Deus. Aleluia. Mas Deus se inclinou para ver o que passa na terra, e quando Ele olha para Israel, vou fazer a comparação aqui. Aí vê que está havendo uma festa. Mas que festa é essa? Era o dia das mães. As mães estavam alegres. Mães que tinham 5, 10, 15 filhos, ou quem sabe mais, estavam alegres e vibrantes. Porque a Bíblia Sagrada diz no Salmo de número 127, versículo 3, que o filho é herança do Senhor. O seu filho que está nos teus braços, aos teus cuidados, são herança do Senhor. Foi Deus quem te deu. Mas quando Deus olha para este lugar, Ele pode ver essa alegria, Ele pode ver esse júbilo, mas Ele não ouve algo que Ele precisa ouvir. E então Ele ouve um gemido de alguém que estava no pó, de alguém que estava no monturo, de alguém que por muitos anos era humilhada, que sofria perseguição, que era maltratada, que era desprezada sem fazer nada para ninguém, simplesmente porque ela era estéril. Aí o salmista vai dizer aqui, no Salmo de número 113, versículo 9, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja mãe de filhos. De quem eu estou falando? Deus estava ouvindo o gemido, aflição e angústia, e umas lágrimas que é mais poderosa do que palavras. Quando Deus inclina para ouvir, ali estava Ana, clamando com lágrimas, dizendo: Senhor, eu preciso de um filho. E Deus olha para Israel e vê que ele estava precisando de um sacerdote. Porque já Israel não tinha um sacerdote para oferecer sacrifício a Deus em favor do povo.
Ana precisava de um filho, pediu um filho, mas Deus estava precisando de um sacerdote. Ana pedia: Senhor, me dá um filho. Deus olhou para a nação de Israel, que precisava de alguém para estar na frente. Então Deus percebeu que precisava de um juiz para julgar Israel. Ana precisava de um filho. Deus precisava de um juiz para estar diante do teu povo. Ana clamava: Senhor, me dá um filho. Deus olhou para o povo de Israel e viu que faltava um profeta no meio do seu povo, para ser o mediador entre ele e o seu povo. Ana precisava de um filho. Deus estava precisando de um profeta. Mas no capítulo de número 1 e o versículo 11 de 1 Samuel, nós vamos ver algo aqui nesse meio de pedido de precisão e necessidade. Ana vai dizer assim, no capítulo 1, versículo de número 11. Senhor, um voto que ela fez, e votou um voto, e disse: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, que está no pó e no monturo, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor eu vou devolver, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Ana faz um voto ao Senhor, que se ela desse um filho se Deus desse um filho para ela, iria pegar o seu filho e ia devolver para estar na casa do Senhor. Eu creio que aqui nesta noite tem alguém que já fez o voto e Deus atentou. Se a irmã Patrícia me permite, irmã, pelo pouco que eu ouvi dela, que ela falou com o pastor, ela tem uma filha porque ela fez um voto ao Senhor. Então Deus atentou para a aflição e o voto que ela fez, como fez para com Ana. E Deus deu um filho, uma filha para a irmã Patrícia. Quando a irmã Patrícia começou a vacilar e deixou de fazer as suas obrigações, trazer a sua filha para a casa do Senhor, como Ana trouxe, ela quase pagou caro, quase perdeu a sua filha para a morte. Ainda bem que Deus deu oportunidade, ela está ouvindo, está chorando, sabe que é verdade. Quem sabe um dia dar um testemunho melhor aqui para a igreja. E sabe o que quer dizer isto? A irmã Patrícia tem uma filha por nome de Alice. Essa menina não é dela, essa menina é do Senhor. E eu vou dizer mais para você, irmã Patrícia. Você vai ver Deus usando essa menina com dons espirituais. Deus tem um negócio para realizar na vida dela. Porque a menina, a tua filha, é dele. Tu entregou para ele. E Deus vai usá-la com dons espirituais. Deus atentou e ouviu a oração de Ana. E lhe deu um filho por nome de Samuel. Qual o resultado? Ele foi em Israel, juiz, que julgou Israel. Ele foi sacerdote, que ofereceu sacrifício em favor dos pecados. Ofereceu a Deus sacrifício em favor do pecado do seu povo. Ele foi profeta, o mediador entre Deus e a nação de Israel. O que eu quero dizer aqui nesta noite, para as queridas mamães diante dessas palavras, aleluia, você que tem um filho, não vou te aconselhar e te obrigar ou falar para você fazer isto, mas eu vou te dar
O exemplo de Ana. Pega o seu filho, a sua filha, e entrega para Deus. Porque se você fizer isso, se você não fizer isso, a partir de hoje você fica sem o seu filho e sua filha, porque vai ser propriedade de Deus, e você vai ficar só para cuidar e zelar. Se tem alguma mãe aqui nesta noite que tem seu filho, que quem sabe está no mundo de pecado, nas drogas, na prostituição, no mundo do crime. Quem sabe, se tem mães aqui nesta noite que tem o seu filho que já está na garganta do diabo, lá no fundo, já quase descendo no bucho de Satanás. Se você entregar o seu filho, ainda hoje nesta noite, para Deus, Deus não perde batalha, e Ele vai estender a sua mão, e vai enfiar lá na garganta de Satanás, e vai puxar para fora, porque Ele é Senhor, Ele é Deus, que se inclina para ver o que está na terra. E uma oração de mãe tem poder. Quem sabe hoje é um conselho para você: entrega seus filhos na mão do Senhor, e tudo que acontecer, fica a responsabilidade de Deus. Você fica orando, e de vez em quando você vai no templo visitar o seu filho, ou falar para Deus: o meu filho seu, Senhor, que eu te entreguei, eu estou aqui na tua casa, estou procurando, quero ver ele aqui, ainda que esteja lá no mundo. Como nós ouvimos o testemunho daquele pastor que pregou na quarta-feira próxima passada aqui. Deus é Senhor, Ele está aqui para te dar vitória, mamãe, porque Ele é Deus, Ele tem poder, e Ele inclina para o clamor de uma mãe e para uma lágrima. Quando aquela mulher cananeia foi gritando para atrás de Jesus e pedindo-lhe socorro, no capítulo 7, o versículo 13 ao 15, porque a sua filha estava sem Deus, e por isso ela estava possessa de demônios. Mas aquela mãe chegou diante do Senhor, e se prostrou diante dele e pediu socorro. Em outras palavras, ela foi humilhada, mas a sua fé foi maior. E Jesus disse para ela: seja feito segundo a tua fé. E naquele instante, o demônio largou aquela menina, e ela foi liberta pela fé, pela petição de uma mãe. Portanto, nesse momento eu dirijo às mães que estão aqui nesta noite. Capítulo 15, versículo 28 de Mateus. A mulher cananeia, a sua grande fé salvou a sua filha. Capítulo de número 7 de Lucas, nós vamos encontrar que uma mulher estava chorando, lastimando, tinha ficado sem o seu marido há alguns anos, e agora o seu único filho, que é a riqueza para a mãe, porque querendo ou não querendo, não sei se os irmãos vão concordar comigo, mas o amor de mãe pelo seu filho é maior do que o amor de pai. Aquela mulher ia chorando, porque ela ia levando o seu filho para ser sepultado. E quando Jesus viu as lágrimas daquela mulher, que não lhe pediu nada, ele se comoveu de íntima compaixão, e ele disse: não chores. Somente Ele, que se encurva para ver o que está nos céus e na terra, pode dizer para você, querida mamãe, não chores por história, mulher. Aquele enterro parou, e Jesus tocou no caixão, vamos dizer assim, ou no esquife, e disse para o jovem: levanta-te. E ele levantou. Eu não sei da história de nenhuma das mães que estão aqui nesta noite, mas eu sei que Jesus sabe, e que Ele está ouvindo as tuas orações,
e que está vendo as tuas lágrimas. E Ele pode levantar o seu filho, a tua filha, aonde ele estiver, da onde ele estiver, para fazer assentar com os príncipes do seu povo, nesse lugar aqui, ó, para dar glória ao teu santo nome, porque Ele é Deus, e não há